Eu sou o professor Armando Cavalieri, vim de uma família dos meus pais com 9 irmãos. Sou nascido na cidade de José Bonifácio, São Paulo. Depois nós nos mudamos para Aricanduva, no distrito de Arapongas, em 1951. E ali ficamos 6, 7 anos nesse distrito de Aricanduva. Aí depois nós mudamos para Doutor Camargo. Aí viemos abrir aqui o mato, né, o terreno, preparar o sítio que o meu pai e meus pais tinham comprado. E nós então vinha assim, vezes eu vinha junto com alguém para ajudar no trabalho da lavoura, ajudar também no plantio do café, e que aqui estava tudo preparando para o plantio do café. Aí a gente vinha nas férias escolares, a gente vinha para fazer uma mãozinha aqui, dar uma mão para os nossos tios, que eles estavam abrindo as terras aqui. Eles que abriram o nosso lote aí, eles estavam plantando café. E a gente ficava aí uma semana, 2 semanas, depois voltava para a escola estudar. Aí depois, quando vinha novas férias, a gente voltava outra vez para o Doutor Camargo, vinha abrir o sítio aqui, plantar, colher e também ajudar o meu pai, que ele era carpinteiro. Ele fazia aqui propriedades nas cidades. Ele fez várias casas aqui no sítio, na cidade aqui. Ele era um bom carpinteiro, então ele era convidado para vir aqui trabalhar com carpintaria. E a gente vinha aqui para ajudar ele. Essa aqui é minha irmã, a Laura, é a irmã mais velha de todos os nossos irmãos. Meu nome é Laura Cavalieri e eu sou filha de Pedro Cavalieri, Roça Romanese. Ela também participou de todo esse trâmite de vinda de lá para cá, daqui para lá. E começamos nós desde muito novo, eu e ela, que trabalhava na roça. Eu e ela e a minha mãe. E meu pai já fazia aquele serviço que eu falei que era carpintaria. Nós tocávamos uma roça lá em Arapongas. Eu me mudei para Doutor Camargo no ano de 1958. Foi em abril de 58. Eu tinha 14 anos de idade. Meninão ainda. E muitas dificuldades, né? Porque nós fomos morar aí com a família do Sr. João Endrice, aí dos meus tios, João e a Nefa Endrice, porque nós não tínhamos casa no sítio. Aí eu passei a ajudar meus primos a fazer colheita. Primeiro foi a colheita de feijão, depois foi a colheita de café, e ali então começamos a trabalhar por dia para eles. E os meus tios, que tocavam o nosso lote, nosso sítio, eles deixaram para nós. Aí nós passamos então a construir a casa lá, essa casa que vocês têm aqui, nós temos aí na foto. Eu e meu pai fomos o que fizemos a casa. Ele era carpinteiro e eu era o auxiliar dele. E também a ajuda dos outros irmãos. Não vou dizer que era só eu, tinha outros irmãos também que ajudavam, né, na preparação da casa para a gente mudar para lá. Aí fizemos a casa, passamos a morar lá. Como o meu tio abriu o nosso lote e derrubou a mata, ele derrubou somente a beira do rio e na beira da estrada. No meio do lote ficou 3 alqueires. Ali foi quando que eu, a minha mãe e meu pai, nós enfrentamos e derrubamos o mato. Eu e minha mãe e meu pai com trançador, com machado, derrubamos os 3 alqueires para fazer o plantio do café. Porque na cabeceira já tinha um alqueire meio, embaixo já tinha um alqueire, faltava então 3 alqueires no meio, aí é que nós penamos aqui em Doutor Camargo para abrir. Isso era tudo mata aqui para baixo da igreja, não tinha nada. Aqui não tinha, nós vinha pela estrada velha, né? A dificuldade maior era essa, para ir a Maringá. Como é que ia a Maringá? No caso, por exemplo, quando eu fui me alistar, eu tive que ir de carona nessa estrada aí para ir alistar em Maringá, que era somente em Maringá que se alistava. E a dificuldade maior é quando chovia.
Tava lá em Maringá, chovia, pronto. Você tinha que pousar na estrada, dentro do ônibus ou em cima de caminhão. A dificuldade maior que nós passamos foi essa. O transporte era difícil, porque a estrada velha, ela não tinha nenhuma estrutura, não oferecia nenhuma condições para desenvolver um trânsito livre. Era tudo cheio de buraco, cheio de subida, descida. Essa dificuldade era grande. E a dificuldade que nós enfrentamos também foi o mosquito. Tinha muito borrachudo, atacavam a gente e a gente não tinha outros recursos a não ser abanar ou então fumar um cigarro para espantar eles. Era essa a nossa arma para espantar os mosquitos. Mas era demais, porque a mata aqui era fechada, né? Dava muito mosquito. E isso nós continuamos trabalhando, plantamos o café, aí fomos plantando cereais brancos, né, que era o milho, o feijão, o arroz, para poder sobreviver. Formamos então o sítio ali em café e um pedaço de pasto beirando o rio. Aí já começamos a criar umas vaquinhas, uns porquinhos, começamos então a nossa vida. Aí foi que nós saímos do baixo dificuldade com aqui em Doutor Camargo. Aí nós já tinha o sítio para trabalhar, para poder fazer alguma coisa. Ali nós colhemos café, bastante café. Era a melhor coisa que fazer era a colheita do café, a colheita do milho, a colheita do feijão, era ótimo. Só que era muito difícil para vender esse produto. Nós perdemos dinheiro com maquinista em Maringá, perdemos dinheiro com feijão, apodreceu na turma, porque não tinha onde vender. A dificuldade maior era essa, produzir, a terra produzia, nós colhíamos, mas não tinha onde vender. O alho era a mesma coisa, perdeu um monte de alho porque meu pai arriscou no plantio do alho e perdemos. Assim fizemos com o feijão, era assim com o milho, e no milho consumia com os gados, com os porcos, né? Mas o feijão, o arroz, esse era difícil. O café, a dificuldade maior foi a geada, né? Que deu aí, começou a aparecer queimando os nossos cafezais, a broca mineira e o caruncho, que começou a apertar e dar uma dificuldade que desanimou a gente, e a gente então já começou se preparando o nosso sítio para uma erradicação do café. Então, o negócio é o seguinte, a minha mãe, coitadinha, ela sofreu muito. Eram 9 filhos, né? E nós era tudo pequeno, né, Amanda? Tudo pequeno. E eu tinha 15 anos, nem isso não tinha. Aí, você acredita que tinha época que para nós pagar esse sítio ali, minha mãe fazia uma mão folgadinha para não dar mistura para nós. Ela sofreu muito, minha mãe aqui. E nós se juntava todos os filhos e tudo fazia um pouquinho, né? Ajudava ela, mas ela não saía da roça. Ela, o pai e o Armando, era diretão na roça aqui. E nós lá onde eu morava lá, eu também ia, né? Aí depois que nós abrimos o sítio, viemos pra cá, aí eu nunca me esqueço da primeira vez que eu vim, que nem eu contei pra você, que do ponto de ônibus ali, que não tinha ponto de ônibus, era um ranchinho comprido, coberto, e tinha o João Baiano e o... Você lembra o nome do outro, Armando? Não, né? Tinha o João Baiano e tinha outro motorista de táxi, era o que existia dentro de Camargo. E quando ficavam doentes, era eles que enfrentavam a estrada, que não tinha quase estrada, para levar os doentes para Maringá. E nós descia aqui em frente à igreja, era uma picada, né, mano? Lembra? Vai lá no sítio, até abrir o pé de galinha lá em cima. O pé de galinha é lá naquela estrada cruzada lá. Aí depois que abriu o pé de galinha, aí nós descia por lá. Mas quando eu vinha para cá ajudar meu pai, umas par de vezes nós fomos embora de caminhão de tora dos Indrice, do Tana Indrice, que não tinha ônibus, que chovia demais e nós ia embora. Umas par de vezes nós fomos de caminhão de tora embora daqui. Meu pai com a malinha de ferramenta em cima do caminhão e nós na gabina, um pouquinho em cima, nós ia embora. Que era toda dificuldade mesmo que tinha. E o que eu tenho de dizer de mulher foi que isso daí, que eu e a minha mãe sofreu bastante, sabe? E eu era, bem dizer, a mãe das crianças, porque a minha mãe só ia na roça. E eu que fazia comida, eu que dava mamadeira, tudo para eles quando eles eram pequenos. Era arroz, feijão, carne de porco, frango, caipira, uma polenta.
A horta, né? É, a horta. Cuidava muito a horta, né? O Isso. quiabo, a abobrinha, a mandioca. Porque nós plantávamos, nós trabalhávamos mesmo. Nós não tinha parada. E também, né, os irmãos, cada um tinha uma função. Isso. A minha função era levantar de manhã e ajudar a tirar o leite. É. Ajudar meu pai, porque meu pai vendia o leite na cidade depois. Aí tinha um outro irmão que tratava dos porcos, as irmãs das galinhas, recolher ovos e preparar o café para a gente ir encher a moringa para a gente ir para a roça. Aí era o dia inteiro na roça. Nós devemos muita obrigação para a família Idrice. Ele nos acolheu com tanto carinho, com tanto amor aí que nos incentivou, sabe, a ficar em Dr. Camargo. Se não, era para ter pegado o primeiro dia de virar para trás e ir embora. Porque isso aqui era muito difícil. Era triste aqui. Era triste. Nossa, Chegava a tarde ia caindo, o mosquiteiro. Nossa. havia aquela solidão, É. escuro, os pássaros cantando, e tinha muito bicho aqui. Tinha onça aqui, tinha anta, tinha cobra. Eu deparei com muitas cobras e ficava até assustado sair à noite. Mas a gente tinha que fazer o quê? Trabalhava durante o dia na roça, chegava à tarde, tinha que ficar brincando no terreiro. Muitas vezes ouvindo uma música pelo rádio, ou se não, então ouvindo as histórias que o pai e a mãe contavam. Com a lamparina? Com a lamparina, tudo lamparina. Tudo lamparina. Não tinha luz. Não tinha lampião a gás, não tinha nada, tudo Não, lamparina. tudo lamparina. Inclusive eu tenho a minha, tá lá em casa ainda. Não? Então. Quem quiser ver, tá lá. E aí, com esse trabalho forçado, que me forçou a ficar aqui, eu com 14 anos, tinha arranjado já as primeiras namoradinhas lá, que lá era uma cidade, Araponga era uma cidade formada, Apucarana, né? Era uma cidade formada, a gente não saía lá do cinema de Apucarana, de Araponga, e depois nós mudamos para aqui, para um matão aqui, que era só mato. Aí esses meus primos que procuravam me animar, ele levava nós pro terço, ia fazer os terços nas casas, assim, já era marcado. Ó, amanhã o terço é na casa do seu Álvaro. Aí, agora, ó, dia tal, é na casa do seu Antônio Ruiz. A missa, né? Aí até nós fomos engrenando aí com essa gente e acabamos se acostumando em Dr. Camargo. Mas não foi fácil o início. E quando o café estava formado, estava tudo bem, a gente sofreu esses baques, né? Da geada e dos bichos que atacam nossos cafezais. Mas isso não foi tão a pior, não. A pior mesmo foi que nós não tínhamos aonde se divertir, a não ser domingo, sábado e nos bailes. Tinha os bailes de caipira, os bailes da roça, né? Os bailes de barraca. E a gente, então, sábado tinha que dançar nos bailes. E no domingo, futebol. Era só. Acabava isso, futebol, acabou. Encerrava. Aí, a Laura pode Aí até veio contar um pouco depois mais. o Chico Ruiz, sabe, o padre, morava ali perto de nós, né? E fizeram uma igrejinha onde que nós assistíamos missa ali, né, Amanda? A missa era feita Porque lá no aqui ainda tinha missa, mas nós sítio do seu quase não vinha Antônio aqui. Ruiz. São Antônio Ruiz. Hoje está até hoje a capelinha O lá. padre Mateus, até que tá ali na foto, o padre Mateus. E nós aí depois, com mais um tempo, aí eu mudei pra cá junto com o pai, e nós vinha na igreja aqui. Já estava mais aberto o Camargo, né, Amanda? Bem aberto. A primeira igreja que foi montada foi lá. Foi lá. A igreja no sítio do seu Antônio Ruiz. Ele cedeu lá um terreno lá e construiu uma capela lá. Até hoje lá. Aí veio o padre lá rezar a missa, foi o padre Mateus, era irmão do seu Antônio Ruiz. Ele é que veio, o primeiro padre a rezar as missas em Dr. Camargo, foi um dos primeiros. Aí depois, aqui só tinha um cruzeiro, aqui no pátio da igreja, hoje onde é a nossa paróquia. Só um cruzeiro, só uma cruz, não tinha igreja. Aí com o tempo nós... Badalona, né? Precisava de badalona. Todos começamos a trabalhar junto, vinha aí uma vez por semana,
eu vinha uma vez por semana, meus primos uma vez por semana, todos mandavam ajudar a fazer a igreja. Fizeram uma igreja de madeira. Foi a primeira igreja construída na cidade, foi aqui onde está hoje a nossa paróquia São Pedro. Mas ela era de madeira, muito simples, muito humilde. E aí foi começando a abrir o Dr. Camargo foi desenvolvendo, começou a vir gente, aí ela tornou-se pequena, por isso então depois construíram essa aqui. Essa aí também nós participamos, desde o seu alicerce até ela ser construída. A gente participou junto aí com a comunidade. E tinha um cruzeiro lá em cima no morro, lembra? Sim. O primeiro cruzeiro que colocaram, quando eu vim para Camargo, que eu vim ajudar o pai a fazer as casas, tinha um cruzeiro lá no morro da Dona Maria, lá em cima, né? Essa ideia foi da Igreja Católica, que montar um cruzeiro, porque era morro lá, né? E ela cedeu lá um terreno quadrado de 40 metros quadrados para fazer o cruzeiro. Aí fizemos o cruzeiro lá, fizemos não, a gente só ajudava. A comunidade é que reuniu, cortou a madeira e fez o cruzeiro e colocou lá. E esse cruzeiro ele ficou muito tempo, né? Depois ele foi apodrecendo, ele foi caindo, ninguém mais se incomodou, foi onde que acabou. Eu fui um dos primeiros congregados marianos aqui. Nós éramos um grupo grande aqui de congregado mariano. Eu participei da congregação. E então por isso que as missas aqui eram rezadas só aos domingos, não tinha missa de sábado, só aos domingos durante o dia, porque não tinha luz, né? Aí vinha um padre de fora, primeiro um padre chamado Francisco, também veio aí, começava a rezar a missa, e nós começamos então a criar nossas as filhas de Maria, a Sagrado Coração de Jesus, que a minha mãe já fazia parte. Então foram fundando essas entidades religiosas. Mas a Igreja Católica é a que é majoritária, que ela começou, desenvolveu a evangelização, aí as pregações, foi com a Igreja Católica aqui. Aí quando foi um belo dia lá de 63, 1963, apareceu lá na roça, eu estava banando café, o Rosalino, o Miguelito para conversar comigo. Aí o pai falou assim, aí eles contaram para o meu pai, falou, eu vim aqui porque o Armando tem já a 4ª série formado, e nós precisamos de professor, e nós precisamos levar ele para dar aula para a gente, porque nós estamos com falta de professores. Meu pai quase morreu, meu pai ficou nervoso com eles, falou, onde se viu me tirar o meu peão aqui, o braço direito da minha colheita para levar para dar aula do Dr. Camargo. Que naquela época existia já o grupo escolar Regente Feijó, e tinha bastante aluno, era bastante mesmo. As primeiras professoras aqui, os Azevedos, que eram as primeiras professoras, o Miguelito, o Rosalino, que deu aula, todos eles eram professores, os primeiros professores do Dr. Camargo. Aí eles queriam que eu viesse por toda maneira também dar aula aqui na casa escolar, no grupo escolar Regente Feijó. Mas como meu pai não aceitava que eu saísse, ele negou. Falei, não, aí eles voltaram e eu continuei na roça trabalhando. Daí mais uns par de meses me chega lá o Rosalino. Aí a escola aumentou aqui. A cada ano que passava a escola era um absurdo, aumentava de aluno, barbaridade. Voltaram de novo lá no sítio. Nós queremos um professor porque nós estamos precisando de professor. Aí meu pai cedeu para mim. Eu comecei a dar aula numa 4ª série, num período da tarde. Aí eu trabalhava na roça até meio-dia, tomava um banho, pegava a bicicleta e vinha dar aula. Esse foi o meu primeiro começo como professor. Comecei a sentir o gosto de lidar com as crianças. Primeiro peguei uma 4ª série, depois eu me dei bem na 4ª série, os nossos alunos começaram a gostar bem da gente, e eu tinha vários colegas aí, como a dona Dolores, a dona Geraldina, a professora Yara, e o Miguel, o Zé Ruiz, que foram os primeiros professores junto com a gente, que eu entrei junto com eles aí. E eles começaram a me ajudar. Aí foi quando que eu impulsei também a minha vocação. Acabei ficando com vocação de professor. Aí assumi de vez, passado mais um ano, meu pai me liberou. Falou, pode ir dar aula. E eu vim então dar aula 2 períodos.
era de manhã e à tarde. Esse daí, então, nessas escolas tinha uma imensidão de alunos, professores, e estava precisando. Aí eu dava aula pela prefeitura de Ivatuba, que o Dr. Camargo pertencia a Ivatuba e a gente era professor da prefeitura de Ivatuba. E o nosso que coordenava era o Rosalino e o Isidoro Manzano, eles eram vereadores lá em Ivatuba. E eles é que encaminhavam a gente para ir lá receber, conduzir a gente lá para as reuniões, né? Então o começo foi difícil, mas depois foi melhorando, porque a gente foi assumindo já com bastante prática, né? Já tinha começado a praticar dentro de sala de aula, começamos então, aí foi começando, deu certo. Passei a ser professor em Dr. Camargo. Aí eu lecionei de 1963 até me aposentar, 2006, foi quando eu me aposentei. Nesse período todo ali, a gente passou por todos esses ensinos aí, né? Aí passou de grupo escolar Regente Feijó, passou para a escola estadual Regente Feijó, aí depois a escola estadual Regente Feijó separou o ensino médio, que era o ensino médio do Colégio Estadual Dr. Camargo, aí tinha o Colégio Dr. Camargo e a escola primária Regente Feijó. Isso, como nós era de padrão no estadual, nós dava aula no Feijó. Aí começou a aparecer professores de fora tocando então, o segundo grau aqui. E depois nós fomos fazendo os cursos, né? Fomos fazendo a faculdade, fomos fazendo os ensinos para o ensino médio. Aí passamos então também da aula no segundo grau, que é onde foi que eu peguei a aula no magistério. Comecei a dar aula no magistério. Isso para nós foi uma carreira muito brilhante. Eu passei aqui em Dr. Camargo, que eu sempre falo para vocês que eu nem posso mudar daqui, por causa desse motivo. Olha minha vida escolar, minha vida com a social e minha vida que eu passei todas até 2006, eu tive assim o maior gozo de estar junto com essa sociedade. Inclusive me elegeram vereador, né? Meu pai era político. Meu pai foi vereador, meu pai foi presidente da Câmara e depois meu pai não quis mais e saí eu. Aí eu fui eleito um dos mais votados vereadores do Dr. Camargo. Então para mim isso aí foi uma glória, porque aí eu comecei a ajudar. Foi aí que eu peguei assim o gosto por Dr. Camargo, por essa cidade bonita aqui, né, que nós podemos até dizer. Dr. Camargo hoje é considerado uma cidade pequena, porque o seu número de habitantes hoje é 6 mil e poucos mil habitantes. Porque aqui em Dr. Camargo, no nosso município, nós já tivemos até 18 mil habitantes. Eu me lembro muito bem que eu sei que era região de café, eu fiz o censo de 1970, foi eu que coordenei o censo. Como professor, fui o coordenador do censo de 1970 e coordenei também o censo de 1980. Todos essas duas décadas que eu coordenei o censo, eu fui coordenador. E eu sei que o Dr. Camargo chegou a atingir até 18 mil habitantes na época. Depois, com a erradicação do café, com a Vitacurja das geadas, e aí foi erradicando, a nossa população ela foi urbanizando, foi indo embora, foi caindo a nossa população. Dr. Camargo pertencia, primeiramente, Mandaguari era a cidade-sede de toda a gleba, da Companhia Melhoramento Norte do Paraná. Tudo era em Mandaguari. Com a movimentação da população, foi aumentando as populações, a região começou a procurar se desmembrarem. Portanto, até que Maringá foi uma das primeiras cidades a se desmembrar de Mandaguari. A criação de Ivatuba, como já foi me perguntado, Ivatuba era uma fazenda adquirida por um grupo de catarinenses e gaúchos. Eles adquiriram aí uma fazenda, chamada Fazenda Ivatuba. Essa daí, com
o trabalho desse povo era bastante dado com o governo do estado, na época, que se eu não me engano era Moisés Lupião, eles começaram a criar então também uma força política de começar a desmembrar a gleba. Por isso o Dr. Camargo pertenceu à gleba de Ivatuba. Eles conseguiram, através de documentação, fazer com que a região do Dr. Camargo, que é a gleba do Dr. Camargo, ficava pertencendo a Ivatuba. O Dr. Camargo era uma reforma agrária, tinha tudo chácaras de 2 alqueires, 3 alqueires, 5 alqueires, 7 alqueires. O maior número de divisão a área de áreas do Dr. Camargo é 7 alqueires. Aí com o trabalho que fez o Rosalino e eu digo para vocês que o outro vereador era o Zusa Banac. Eles foram os 2 vereadores que foram eleitos por Ivatuba para representar o Dr. Camargo. Eles começaram também a pensar em fazer o desmembramento. Foi isso então através da política, através da insistência deles com o governo do estado, com o nosso deputado da época era o Haroldo Leão Pérez, o prefeito de Ivatuba era o Daniel Zapata, e nós tinha aqui o Rosalino, tinha parte do Zusa Banac. Eles começaram então a trabalhar em cima da desmembrar. Foi onde que eles conseguiram desmembrar o Dr. Camargo de Ivatuba. Por que esse Dr. Camargo? Acontece que a Companhia Melhoramento tinha assim, uma consideração muito grande pelo senhor Antônio Cândido de Camargo, que ele era um médico veterinário que pertencia ao grupo da Companhia Melhoramento, e esse senhor Antônio Cândido de Camargo faleceu, acho que foi, não tenho bem a época que ele faleceu. Em homenagem a esse Antônio Cândido de Camargo, eles não colocaram Patrimônio Dr. Camargo, homenageando o senhor Antônio Cândido de Camargo, que fazia parte da Companhia de Melhoramento. Dizia o pessoal da companhia que ele era um homem muito dedicado a ajudar os animais, ajudar a família, ajudar a desbravar. Ele era um médico que vinha visitar as famílias no campo, no mato, e aí se ele encontrasse um animal doente ele já ajudava também a recuperar. Ele foi um médico, disse que foi um médico veterinário muito bom para a região. Por isso então, para homenagear, eles colocaram, não pensaram em outra coisa, a não ser colocar o patrimônio aqui, que era para ser chamado Patrimônio do Abelha. Uma placa, tinha até a placa na beira do rio Ivaí, né? Uma placa lá que estava lá, Patrimônio do Abelha. E esse Patrimônio do Abelha passou então a ser chamado Patrimônio do Dr. Camargo, em homenagem ao Cândido de Camargo. E depois até pensaram em trocar. Pode ver que existiu aqui o Porto Camargo. O Porto Camargo era um porto que tinha ali uma balsa, foi dado o nome de Porto Camargo. Era ali que estava a placa, onde chamava-se Patrimônio do Abelha. E esse Patrimônio do Abelha depois eles acharam muito feio, não gostaram da palavra abelha. Aí então a Companhia Melhoramento já não perdeu tempo, aproveitou e já colocou o nome desse médico veterinário em nome da patrona do nosso município hoje. Eu saí já 3 vezes de mudança do Dr. Camargo, mas eu tornei voltar. Tenho meus 3 filhos aqui, tenho 6 netos, 6 bisnetos, 8 netos, e agradeço muito ao Dr. Camargo, porque eu só vivi minha vida aqui. Porque a vida de sorteiro eu não vivia quase, sabe? Então eu agradeço muito meus pais, minhas mães, meus irmãos, tudo, e me acolheram aqui, desde o começo de Camargo, que é Bistiaco Camargo. Então, muito obrigada por isso. Dr. Camargo para mim foi um berço, né? Eu não vou dizer que eu sou pioneiro, já tinha bem antes de nós mudar para cá, tinha gente já vi bastante pioneiros aqui, inclusive não me considero pioneiro, mas eu me considero um filho do Dr. Camargo, porque eu fui criado aqui, vim com 14 anos e o Dr. Camargo é que me deu essa vida até hoje. Eu gosto de uma amizade muito grande, gosto aí de um prestígio muito grande e gosto aí de uma família como a nossa família Cavalieri. Ela teve aí um passado no Dr. Camargo muito brilhante, uma das mais belas famílias que eu posso dizer em Dr. Camargo. Por isso eu não digo que
nem pensar em sair daqui. Gosto daqui, acho o Dr. Camargo, e eu aconselharia também os nossos jovens hoje, as nossas crianças de escola aí, que estão estudando, comece também a trabalhar essa família, junto com a família, e a desenvolver e participar. Por que eu tenho toda essa vivência do Dr. Camargo? Porque eu procurei participar. Tudo eu participava. Tudo eu participava da igreja, eu participava da política, eu participava da escola, eu participava da sociedade. Então isso me levou a ser um grande cidadão camarguense. E eu acho que eu devo isso a quem? A nossas autoridades, a nossa sociedade e ao nosso povo. O conselho que eu dou para os nossos jovens começa desde hoje. Essas crianças começam a participar, juntando a ajudar, participando, indo para a igreja, para a sociedade, para as reuniões, para as festas, para praticamente juntando aí tudo aquilo que você tem o seu tempo disponível, fazer alguma coisa para o nosso município. Que o município vai te dar de volta tudo aquilo que você precisa e aquilo que você vai gozar no futuro, tenho certeza.